Muito boa tarde. Caros convidados, as Agências Nacionais Erasmus+, Educação e Formação e Juventude em Ação agradecem a participação de todos neste evento de Boas Práticas 2020, que pela primeira vez se realiza online. Notar que hoje também se comemora o Dia Mundial dos Direitos Humanos e a educação é um desses pilares. Por esse motivo, este evento é também uma celebração dos direitos humanos ao destacar um conjunto de projetos neste domínio. Iniciaremos esta cerimónia cumprimentando em particular Sua Excelência o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Manuel Leitor, Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, a Sra. Diretora da Agência Nacional Erasmus+, Professora Cristina Perdigão, e o Sr. Diretor da Agência Nacional Juventude em Ação, Dr. Luís Alves. Saudamos ainda todos os premiados desta cerimónia, convidados e beneficiários do programa e todos os que nos acompanham por todo o país. Pela quinta vez em Portugal, as agências Erasmus+, Educação e Formação e Juventude em Ação, que gerem a implementação do programa Erasmus+, em Portugal, realizam uma sessão de entrega de prémios de boas práticas. O Erasmus+, é um programa da União Europeia para os domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto para o período de 2014-2020, com vista a apoiar a execução da Agenda Política Europeia para a Justiça Social e a Inclusão, o Crescimento Económico e o Emprego. Passamos agora a palavra ao Sr. Diretor da Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, Dr. Luís Alves. Obrigado, Teresa, pela introdução e pela apresentação e pelo enquadramento feito desta sessão e das suas motivações e objetivos. Quero começar por cumprimentar os oradores que seguirão, quero cumprimentar todos e todas os presentes neste auditório virtual onde nos juntamos hoje, mas onde nos temos juntado muitas vezes nos últimos meses. Este é mesmo um sinal dos tempos que vivemos e que atravessamos, mas é também um sinal que nenhuma das nossas instituições tem abdicado de cumprir com a sua missão. Isso é verdade no caso das agências que organizam esta iniciativa, mas é certamente verdade no caso das instituições, dos nossos beneficiários, que, diga-se, no quadro do domínio da juventude, bateram mesmo qualquer recorde relativamente às candidaturas submetidas a esta agência. Isso mostra bem que, com mais virtual ou com mais presencial, de acordo com cada momento e com cada circunstância, não abdicamos de cumprir as nossas responsabilidades, a nossa missão, e é também isso que aqui nos junta. E por isso queria também cumprimentar, nesse quadro, a minha parceira de organização desta iniciativa, a diretora da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Juventude, que de resto também só conheço por telefone e através destes fóruns. Aí é sinal dos tempos, mas é sinal também da juventude da diretora no exercício deste cargo, que foi recentemente empossada, e portanto quero desejar sucesso e felicidades no exercício dessas funções. E quero, claro está, até devia ter começado por aí, cumprimentar o Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, que também terão uma participação nesta sessão, e numa sessão que serve para distinguir as boas práticas, os bons projetos no domínio do Erasmus+, eu queria, sobretudo, saudar, felicitar, expressar o meu apreço, a minha admiração, o meu reconhecimento por todas as entidades que hoje vão ser aqui distinguidas, justamente reconhecidas pelo mérito e pela qualidade da sua ação, da sua intervenção e dos seus projetos Erasmus+. Esta sessão já foi bem enquadrada na sua apresentação, é uma ação conjunta das duas agências que têm a responsabilidade de gerir o Erasmus+ em Portugal. Fazemos-lo já há alguns anos. É caso para dizer que esta é mesmo já uma boa prática do trabalho conjunto das duas agências, mas esta é uma iniciativa que fazemos não só em conjunto, mas também partilhando uma ideia comum que sustenta esta iniciativa, a ideia de que o nosso sucesso, o sucesso do Erasmus+, o sucesso das agências, depende certamente da capacidade operacional das agências, do profissionalismo
das suas equipas técnicas, não nos tem faltado, mas no limite o nosso sucesso, a nossa capacidade de cumprir bem a nossa missão na gestão do programa é mesmo, de alguma maneira, também o resultado da capacidade de iniciativa e de realização dos nossos parceiros, daquela que é a capacidade de mobilizar e envolver os jovens, dos nossos beneficiários, e a capacidade que as entidades têm de colocar o programa ao serviço dos jovens, ao serviço dos valores europeus com que gostamos de projetar a Europa e que o Erasmus+, de alguma maneira, transporta e corporiza. E, portanto, é isso que, de alguma maneira, queremos aqui celebrar e assinalar. As entidades que hoje aqui são distinguidas submeteram certamente boas candidaturas que mereceram a nossa boa avaliação. São entidades que foram capazes de responder às múltiplas exigências de reporting, de prestação de contas que inevitavelmente o programa coloca. Há uma dimensão burocrática na nossa relação que não é mais simpática, mas da qual não podemos escapar, mas que todos temos também bem a consciência que é instrumental para conseguir aquilo que é essencial. Boas candidaturas, bons projetos, os melhores projetos, projetos que sejam capazes de dar respostas reais às necessidades concretas dos setores juvenis e que sejam capazes de contribuir positivamente na vida das comunidades e na vida dos jovens que mobilizam e envolvem. Projetos na área da educação formal, de alguma maneira tutelados pela Agência de Educação e Formação, e projetos na área da educação não formal, não como uma alternativa à educação formal, mas como um espaço educativo com sentidos e significados próprios e que compete à Agência Nacional de Juventude em Ação promover, incentivar e apoiar. E, no fundo, é isso que nós queremos aqui hoje assinalar, reconhecer o sucesso destes projetos, porque o sucesso destes projetos tem mesmo significado o sucesso do Erasmus+, a boa avaliação destes projetos, do impacto destes projetos, tem determinado a boa avaliação do programa Erasmus+, pelas várias instâncias nacionais e europeias a quem lhes compete avaliar os programas comunitários, e é mesmo essa boa avaliação do programa que se tem traduzido numa valorização das políticas de juventude no quadro europeu e que tem dado também, de alguma maneira, uma nova centralidade na agenda europeia ao Erasmus+, que esperamos, hoje mesmo está a decorrer um Conselho Europeu, esperamos que se possa traduzir também, e temos fundamentos para acreditar nisso, traduzir também numa expansão ou numa renovada ambição do seu orçamento no próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, terminando, é de alguma maneira este percurso conjunto de sucesso do Erasmus+, que queremos, de alguma maneira, também hoje celebrar. Este é um sucesso dos próprios méritos e virtualidades e potencialidades do programa, mas é também um sucesso deste caminho conjunto que temos feito, desta PPP virtuosa entre agências e os seus beneficiários e os seus parceiros na implementação e execução deste programa, designadamente aqueles parceiros que apresentam as boas candidaturas, as melhores candidaturas, os bons projetos, com qualidade, com inovação, com criatividade e que nos permitem transportar o programa para novos patamares de intervenção e qualidade. Portanto, vamos continuar a trabalhar juntos, vamos continuar a levar este programa aos jovens e às suas organizações. Assim continuará em 2021, esperemos que noutra nova normalidade e já num arranque de um novo ciclo de programas, num arranque de um novo programa Erasmus+, lançado em Portugal no quadro da Presidência Europeia da União Europeia. Parabéns aos distinguidos hoje, parabéns a todos que desenvolveram estes projetos. Continuaremos a trabalhar em conjunto em 2021. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Luís Alves, pela sua intervenção e pela referência também que faz à parceria entre as duas agências, no fundo, em desenvolver este evento em conjunto já ao longo destes 5 anos. Passo então agora a palavra à Sra. Diretora da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, professora Cristina Perdigão. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, caro professor Manuel Leitor,
e caro Sr. Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, caro professor João Paulo Teixeira, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, caro Dr. João Paulo Rebelo, excelentíssimo colega, Dr. Luís Alves, diretor da Agência Nacional de Juventude em Ação, agradeço também as suas amáveis palavras, também é a minha expectativa podermos reunir presencialmente e trabalhar em conjunto nos muitos pontos de contacto que as nossas duas agências têm. Caros representantes das instituições premiadas, caros participantes no programa, estimado público, boa tarde a todos de novo. Enquanto diretora da Agência Nacional de Erasmus+, Educação e Formação, agradeço muito a participação dos nossos oradores no evento de hoje, em especial ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, pelo testemunho de compromisso político com este extraordinário programa que tem mudado a vida de tantas pessoas. Felicito todos os participantes no programa, em especial os que aqui hoje merecem destaque pela qualidade dos projetos que desenvolveram. E cumprimento também a nossa numerosa audiência, que, embora neste novo formato, manifesta também de forma inequívoca a vitalidade do programa Erasmus. Ontem, ao fim do dia, tínhamos mais de 700 inscrições, hoje não validei o número exato, mas é uma excelente adesão. Ao longo dos últimos anos, o Erasmus envolveu centenas de instituições portuguesas, de todos os setores do ensino e formação, bem como associações, empresas e outro tipo de organizações que em parceria cooperaram com o objetivo de promover aprendizagens significativas e de capacitar as organizações e os seus profissionais, educadores, professores, para a inovação educativa, formativa e profissional em contexto transnacional. A Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação registra como um sinal positivo a participação e interesse crescentes em todos os setores dos sistemas de educação e formação português, traduzido no aumento anual do número de projetos e no crescimento constante das mobilidades individuais. Entre 2014 e 2020, a agência recebeu mais de 5 mil candidaturas para financiamento de projetos de mobilidade e de parceria para os diferentes setores, das quais foi possível financiar 2.106 projetos coordenados por instituições portuguesas. O financiamento total aos parceiros portugueses ascende a mais de 360 milhões de euros no programa que agora finda, mas cujos projetos ainda decorrerão até 2023. Até lá, estima-se que mais de 100 mil estudantes, aprendentes, professores, formadores e outro pessoal educativo de instituições portuguesas ligadas à educação e formação tenham beneficiado de um período de mobilidade noutro país participante do Erasmus+. O conjunto de projetos distinguidos em 2019, num total de 14, são exemplos de qualidade e de relevância e refletem os objetivos e as prioridades do programa para cada setor. Só estes 14 promoveram a participação de perto de 600 portugueses em atividades de aprendizagem, ensino ou formação noutro país participante no programa, em áreas tão distintas como a educação e a inovação pedagógica, a engenharia aeronáutica, o turismo ou a gestão. Os projetos de parceria selecionados colocaram em contacto cerca de 30 instituições do ensino escolar, de formação profissional e da educação de adultos, oriundas de 16 países, e abordaram temas tão distintos como as alterações climáticas, os oceanos, a igualdade de género, o empreendedorismo feminino, a inclusão, a integração das pessoas com deficiência intelectual, a educação bilingue, a cidadania, a herança cultural europeia e a criatividade. As parcerias escola-escola envolveram o intercâmbio de mais de 150 alunos do ensino básico e secundário, oriundos de Portugal, Itália, Roménia, Dinamarca, Espanha, e além do estímulo positivo ao reforço das aprendizagens e ao sucesso escolar, contribuíram significativamente para o desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos, para a compreensão intercultural e para o reforço dos valores europeus. Quando se prepara o próximo quadro comunitário para 21-27, vários são os desafios que se colocam à nova geração Erasmus. Os princípios de base do Erasmus+, e da Estratégia Europa 2020, para o desenvolvimento de uma Europa do conhecimento baseada no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, mantêm-se como eixos fundamentais para a criação do Espaço Europeu de Educação até 2025, desígnio da Comissão Europeia.
Num contexto geopolítico em franca mutação e num tempo em que se adensam desequilíbrios sociais, económicos e ambientais, reforçam simultaneamente prioridades transversais ao nível europeu: a inclusão, a diversidade e a igualdade de oportunidades e a transição verde e digital. Neste contexto de transição, o Erasmus+, e a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, ambos em processo de reestruturação, continuarão a desempenhar um papel central no apoio às reformas e políticas e aos sistemas de ensino e formação europeus, à internacionalização e qualificação das instituições de educação e formação e aos beneficiários finais, cidadãos europeus jovens, crianças e adultos, que continuarão a beneficiar de mais e melhor oportunidades de aprendizagem, em contexto académico ou laboral, formal e não formal, e de viver uma Europa e a sua diversidade cultural de uma forma mais sustentável, coesa e solidária. Muito obrigada pelo vosso trabalho e pelo interesse no evento de hoje. Boa tarde. Muito obrigada, Sra. Professora, pelas suas palavras e, na verdade, renovamos o sentimento de que é uma honra para as agências nacionais contar com a presença do Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Neste momento importante, tão importante que é para o programa Erasmus+, que está a chegar ao fim de mais um processo de um ciclo de vida de 7 anos. Passemos agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos que nos estão a acompanhar, naturalmente, mas permitam-me um cumprimento muito especial aos meus colegas de governo, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, e ao João Sobrinho Teixeira, que é o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também. Naturalmente um cumprimento muito especial aos diretores, ou melhor, à senhora diretora da Agência Nacional para o Programa Educação e Formação, à professora Cristina Perdigão. Também ainda não tive o prazer de com ela estar pessoalmente. Nos tempos que correm, isso não tem sido possível, mas é um gosto poder estar aqui, no fundo, partilhar este momento consigo, desejando-lhe, evidentemente, votos também de um muito bom trabalho à frente dessa agência. Já o Luís Alves, permitam-me, é mais da casa e, portanto, mesmo nestes tempos de pandemia, temos conseguido, cumprindo todas as normas, digamos, ditadas pela Direção-Geral de Saúde, temos conseguido estar de vez em quando, nos últimos meses conseguimos estar algumas vezes, mas quero saudá-lo, e quando estou a saudar o Luís Alves, quando estou a saudar a professora Cristina Perdigão, estou evidentemente a saudar todas e todos os trabalhadores dessas agências. Queria cumprimentar as entidades, as mais diversas entidades promotoras de projetos Erasmus+, e muito especialmente os jovens e as jovens beneficiários e beneficiárias que no fundo nos estão a acompanhar neste evento online. Quero mesmo felicitar as agências por promoverem esta iniciativa, proporcionando ao grande público este momento que serve no fundo de mostra também para o que melhor se faz no nosso país no âmbito de programas Erasmus+. Eu diria que este evento é em si próprio uma boa prática e, portanto, ainda bem que não deixaram de o promover, ainda que este ano, nestas condições especiais e portanto, online. Eu gostava de falar naturalmente do programa Erasmus+, mas pedia-vos que me permitissem falar deste programa mais em concreto, da importância e da relevância que tem para a juventude em Portugal, eu diria para a juventude em toda a União Europeia, e que chega mesmo a países fora da nossa União Europeia, portanto diria à juventude do mundo inteiro. Para nós este programa tem de facto uma importância muito, muito, muito grande, já que, e nós temos baseado tudo o que é, todos os desenhos das políticas públicas para a área da juventude têm sido baseados efetivamente no artigo 70 da nossa Constituição, da Constituição da República Portuguesa, que é justamente o artigo que estabelece as prioridades das políticas de juventude e que estabelece
concretamente a prioridade que deve ser dada ao intercâmbio internacional de juventude. E este programa, o Erasmus+, é de facto um programa de intercâmbio, mas não é só, como sabemos, um programa de intercâmbio. Os projetos Erasmus+, contribuem, eu diria, contribuem de uma forma muito decisiva para o reforço dos valores da democracia e dos direitos humanos, e quando falamos nos valores da democracia e dos direitos humanos, estamos a falar de valores não só fundadores, mas eu diria mesmo fundamentais à nossa União Europeia. E hoje há este simbolismo, e diria que tem um destaque especial, porque a 10 de dezembro celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos e, portanto, o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e este evento estará a acontecer hoje é, como vos digo, de um enorme simbolismo e muito, muito relevante também, sobretudo porque o projeto da União Europeia, o projeto europeu, é de facto um projeto de paz, é um projeto de democracia e de direitos humanos, e o programa Erasmus+, tem sido um verdadeiro aliado, no fundo, da defesa dos direitos humanos e da defesa destes princípios de paz e de democracia. Aliás, a União Europeia é em si mesmo a prova que os países e as democracias não existem sozinhas, não existem isoladas, e que é mesmo em conjunto que somos capazes de enfrentar desafios e cada vez mais desafios de um mundo muito interligado. Eu estou mesmo convencido que a Europa seria hoje diferente se não houvesse programa Erasmus+. Este programa proporciona aos jovens participantes experiências de mobilidade, de intercâmbio, de troca intercultural, que marcam para a vida, e não marcam só para a vida, porque cada projeto deixa, por sua vez, também uma marca na própria comunidade. O programa Erasmus+, tem sido, como digo, um instrumento muito relevante, eu até arriscaria dizer mesmo o mais relevante para a valorização das políticas e programas de juventude na União Europeia. É uma aposta ganha não só pelos resultados que apresenta, e são vários os milhões, principalmente de jovens, que desde o final dos anos 80 têm sido beneficiados por este programa, mas também pelo próprio processo do programa, porque este programa tem sido capaz de facto de envolver a sociedade civil, as organizações não governamentais, as associações juvenis, entre outras, promovendo de facto uma apropriação muito positiva por toda a sociedade, contribuindo assim, reforço para a valorização deste nosso projeto europeu. Existem mesmo já várias gerações com as quais contamos enquanto país, que conheceram o programa Erasmus+, a Europa, e conheceram Portugal na Europa, e que, no fundo, essas gerações são também multiplicadoras dos valores da paz, da democracia e dos direitos humanos. Os projetos premiados deste ano, que eu já tive a oportunidade de ver não só as boas práticas como os projetos inspiradores também, através destas diversas ações-chave do Erasmus+, contribuem de facto para a persecução destes valores essenciais na área da juventude, naturalmente da educação, da formação, também do desporto. Como digo, gosto de particularmente falar das áreas que tutelo, da juventude e desporto. Os resultados dos projetos desenvolvidos neste âmbito perduram por muito mais tempo do que o seu período de implementação, e isto é muito, mas muito importante, e são estes os projetos que eu diria a juventude precisa, e o impacto que o nosso país também precisa, bem como a Europa precisa, para haver uma transformação social que, no fundo, promova mais formação, mas, sobretudo, mais oportunidades para os jovens do nosso país e para os jovens da Europa também. E, portanto, eu terminaria como comecei, felicitando as entidades promotoras hoje premiadas, sobretudo as suas equipas, os participantes que, evidentemente, dão vida a estes projetos, que se consideram boas práticas,
parabéns pelo ótimo trabalho. Quero deixar uma palavra de agradecimento pelo empenho, pela energia criativa, energia transformadora, como eu costumo dizer, que efetivamente tem a juventude e que, no fundo, tem sido canalizada para tornar a nossa sociedade, o nosso país, a nossa Europa, num sítio melhor e reforçando, de facto, estes valores europeus que são essenciais, eu diria, ao nosso presente, mas, sobretudo, essenciais ao nosso futuro. Os momentos como hoje, o Luís Alves já o disse também a senhora diretora da Agência Nacional para a Educação e Formação, são essenciais, porque são, de facto, faz-se o reconhecimento justo, mas, sobretudo, inspiramos outros a seguirem, no fundo este caminho, e que não era possível se não existissem essas agências, e que o seu trabalho, o seu contacto direto com os participantes é de facto essencial. Já aqui foi falado também, no próximo semestre Portugal tem a honra de estar a presidir ao projeto europeu, no fundo, é a presidência portuguesa da União Europeia que se inicia já em janeiro, e nós vamos ter aqui um papel também muito relevante no que vai ser, inclusivamente, desejamos, a apresentação deste novo programa Erasmus+, volto a dizer, tão importante para o projeto europeu. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, desejo uma ótima sessão, eu aqui estarei a assistir ao que vai desenvolver-se, no fundo, na próxima hora ou na próxima hora e meia. Muito obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção e as suas palavras entusiasmantes e entusiasmadas. Passamos agora, então, a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Manuel Leitor. Muito boa tarde a todos. Eu, obviamente, na sequência daquilo que o João Paulo Rebelo já referiu, claro que gostaria de começar por felicitar a agência e a Ana Paula Perdigão e toda a sua equipa por esta organização e obviamente, sendo uma sessão de reconhecimento de boas práticas, felicitar e reconhecer todos aqueles que se dedicaram a trabalhar em programas Erasmus e, portanto, a ser selecionados para estas boas práticas. E talvez começasse, sem ir ao detalhe de cada uma das boas práticas, dizendo que, em termos genéricos, é hoje quase que consensual a nível europeu que, obviamente, o Erasmus é uma boa prática europeia. E esta questão deve-nos encher de orgulho de sermos europeus, deve-nos encher também de uma ambição de fazermos sempre mais e melhor. Aonde é que eu quero chegar? O Erasmus tem sido, sobretudo, um elemento particularmente importante para desenvolver aquilo que eu chamaria, e na gíria anglo-saxónica, soft skills de ser europeu. Aquilo que é perceber a diversidade de culturas, a diversidade institucional, de fazer amizades ao longo de toda a Europa, e hoje certamente já temos gerações de muitos jovens que nasceram de casais que se encontraram em Erasmus, e temos muitas outras ligações ao longo da Europa que resultaram efetivamente de amizades e de encontros de ideias através do Erasmus. E tem sido, sobretudo, um processo particularmente importante para o perceber da cultura europeia. E acho que esta questão é particularmente crítica para se perceber a evolução e o futuro do Erasmus, porque não deve ser de forma alguma retirada essa natureza intrínseca do Erasmus. É uma forma de fomentar a mobilidade com o objetivo claro de dar a compreender e a perceber aquilo que é a diversidade do contexto das regiões europeias, das diferentes instituições de ensino superior, mas também das pessoas na Europa. E essa é a melhor prática do Erasmus a nível europeu e deve ser considerada
nesse caso. Dizendo isto, não posso deixar de refletir sobre os números do Erasmus. Considerando o período anterior à pandemia, nós tínhamos no último ano, cerca de 10 mil estudantes portugueses em mobilidade Erasmus e tínhamos estudantes estrangeiros em mobilidade em Portugal, obviamente refiro-me apenas a estudantes do ensino superior, cerca de 15 mil jovens. Estes números são limitados no contexto europeu, mas são, acima de mais, uma evolução brutal face aos últimos números. Representam sensivelmente que hoje temos um décimo, cerca de 10% dos estudantes do ensino superior participam em mobilidade Erasmus, portanto, 10% dos estudantes portugueses do ensino superior participam em mobilidade Erasmus. Mas, em 2014-15, eram apenas 5%, e quando vamos ao ano 2000, eram apenas 2%. E, portanto, isto deve-nos, sobretudo, levar a pensar sobre o percurso, como é que nos últimos 20 anos passámos de cerca de 2% dos estudantes do ensino superior envolvidos em mobilidade Erasmus para 10%, mas também deve-nos dar a ambição de fazer muito mais. E por isso o programa e esta fase que estamos a pensar o que foram os últimos anos e a repensar o chamado, a nova fase do Erasmus, o Erasmus mais 2021-2027, que será iniciado durante a presidência portuguesa, deve-nos levar a pensar como podemos fazer mais e melhor. E por isso definimos um conjunto de metas e desafiámos a agência Erasmus a repensar todo o programa Erasmus em Portugal para os próximos anos, baseado sobretudo em, eu diria, 3 grandes objetivos. O primeiro, certamente, em triplicar o número de estudantes portugueses em mobilidade Erasmus até 2027. É um desafio enorme, muito grande. Como é que nós, se nos últimos 5 a 6 anos conseguimos praticamente quase que duplicar, vamos agora, nos próximos 6 a 7 anos, triplicar o número de estudantes. Mas se queremos efetivamente construir uma Europa com mais Portugal e um Portugal com mais Europa, temos certamente que reforçar e dar oportunidade a mais jovens para participar em programas Erasmus. A principal questão associada a isto é um envolvimento dentro das próprias instituições dos chamados acordos institucionais entre as instituições de ensino superior portuguesas e as instituições europeias para estarem mais europeias também e, por isso, participarem em redes mais alargadas. E esse é um debate que, obviamente, tem desafios individuais, tem desafios coletivos em termos das oportunidades de financiamento, mas também tem desafios particularmente importantes ao nível de apoiar e de apoiarmos as instituições a diversificarem os seus tipos de acordos institucionais para alargar a mobilidade Erasmus e garantir que as instituições continuam a privilegiar, a beneficiar e, sobretudo, a apoiar a presença de estudantes em instituições. O segundo aspecto particularmente importante, que vai caracterizar muito o programa Erasmus+, nos próximos anos e no próximo quadro de financiamento plurianual, tem a ver com as chamadas redes de instituições de ensino superior, mais conhecidas na gíria europeia por European Universities, que tem muito a ver com os concursos lançados durante os últimos anos, onde Portugal participa ativamente na criação de redes de instituições de ensino superior. E é importante notar que este processo foi lançado e será desenvolvido num contexto verdadeiramente importante de criar verdadeiramente instituições de ensino superior de âmbito europeu, de uma forma a que, para além da mobilidade de estudantes, se incentive também cada vez mais cursos conjuntos e graus conjuntos ou graus duplos, onde os estudantes têm graus por várias instituições, mas cada vez mais um processo de recrutamento conjunto de docentes e investigadores e a articulação particularmente importante das instituições, e neste caso das nossas instituições, com também empresas e regiões em toda a Europa. E por isso é um processo particularmente crítico para reforçar aquilo
que em Bruxelas se chama muito o triângulo do conhecimento, portanto, a articulação entre educação, investigação e inovação, trazendo certamente as instituições de ensino superior para o centro deste triângulo e facilitando certamente a relação entre instituições de ensino superior, mas mais do que isso, a relação das instituições com várias regiões europeias, estimulando o recrutamento conjunto de docentes e investigadores, que é um passo decisivo na criação de instituições, e depois até processos conjuntos de gestão. E, portanto, este é um processo de um grande desafio para Portugal, por uma vez que estamos envolvidos em muitas redes. Temos 2 redes até coordenadas por instituições portuguesas, nomeadamente o Politécnico de Leiria, coordenam uma rede, juntamente com instituições, sobretudo na Irlanda, na Holanda e na Alemanha, e depois também o Politécnico do Porto, mas em muitas outras instituições há um leque grande de instituições de Lisboa, do Porto, de Coimbra, associados nestas redes europeias, que vão ser particularmente importantes para reforçar não apenas a mobilidade, mas o recrutamento de docentes e, cada vez mais, a ligação às atividades de investigação e de inovação no quadro do futuro Programa Plurianual de Financiamento Europeu para os próximos 7 anos. O terceiro grande desafio, quanto a mim, para que se consigam cumprir estes 2 desafios, é evoluir a estruturação e o desenvolvimento da própria agência Erasmus como uma agência em rede entre todas as instituições de ensino superior e também escolas de ensino secundário e escolas profissionais. E por isso, se nos últimos anos todos nos devemos orgulhar pela forma do funcionamento e pela forma exemplar com que a agência operou e conseguiu gerir o programa Erasmus em Portugal, e essa qualidade, a qualidade desse serviço, quanto a mim, exige-nos agora a pensar que podemos ir mais longe e que a própria agência evolua com polos e delegações em todas as instituições, de uma forma que esteja verdadeiramente articulada com as instituições, nomeadamente de ensino superior, mas também escolas do ensino secundário e escolas profissionais, e que, sobretudo, nas instituições de ensino superior, apoie efetivamente as instituições a fazer mais contratos e melhores contratos de desenvolvimento institucional, para que a agência Erasmus não seja apenas um gabinete administrativo no centro de Lisboa, mas sim esteja completamente espalhada por todo o país, com delegações em todo o país e que, portanto, todos os gabinetes chamados Erasmus, nas mais variadas escolas de ensino superior, sejam efetivamente delegações locais da agência Erasmus, de uma forma a mobilizar as instituições, os estudantes, mas também e sobretudo os docentes, os diretores de programas, para reforçarmos a mobilidade. Porque, de facto, não temos outro desígnio senão o de ser europeu e o de ter mais e melhor conhecimento com mais e melhor formação. E este passa necessariamente por ser mais europeu, por termos as futuras gerações com mais confiança na Europa e, por isso, a natureza intrínseca do programa Erasmus, que é facilitar o conhecimento da Europa através de um programa de mobilidade de jovens, será cada vez mais importante, sobretudo quando vimos este ano que, face à crise pandémica e depois à crise socioeconómica que está a resultar dessa crise pandémica, tivemos uma quebra brutal no Erasmus. Temos que recuperar a mobilidade Erasmus tão rapidamente quanto possível. E aí felicito todas as instituições de ensino superior em Portugal e na Europa, que continuaram a manter a mobilidade, naturalmente com as precauções necessárias, porque sabemos bem que a pandemia não se propaga dentro das salas de aula nem com a mobilidade, propaga-se sim, sobretudo quando se tiram as máscaras, e nomeadamente em convívios sociais ou refeições, e por isso é naturalmente importante reforçar a mobilidade, mostrar que o Erasmus é um programa seguro. Vivemos numa sociedade em risco e, portanto, também aprender a enfrentar o risco será certamente um desígnio das futuras
das futuras gerações, que têm que perceber as desigualdades, as diferenças, a diversidade que todos nós enfrentamos em Portugal e na Europa, e por isso, para nos prepararmos para o futuro, temos que ser certamente mais europeus, onde o Erasmus é certamente uma ferramenta importante. E se neste momento, sensivelmente, só 1 em cada 10 estudantes do ensino superior português é que participam ou têm uma experiência de mobilidade de Erasmus, temos garantir que quando chegarmos a 2027, eventualmente com o triplo dessa participação em redes Erasmus. Sei que o desafio é enorme, mas penso que as boas práticas dos últimos anos, o sucesso da operação da agência Erasmus, nos deve encher de ambição para fazer mais e melhor. Por tudo isto, agradeço este evento, agradeço à agência Erasmus e todos aqueles que se envolveram na organização, mas também aos premiados com as boas práticas deste ano. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Ministro, pelas suas palavras estimulantes e encorajadoras ao mesmo tempo. E vamos então prosseguir com a nossa programação. Estava previsto contarmos também com a presença de uma representante da Comissão Europeia, da unidade que faz a avaliação do compromisso dos beneficiários, dos intervenientes e o impacto do programa, mas por imperativos de agenda não foi possível, de facto, estarmos hoje em contacto com o referido representante. Sucede que a pessoa em causa nos fez chegar um PowerPoint que seria a base da sua comunicação e esse PowerPoint será disponibilizado no site da Agência Nacional, assim que possível. Passamos então agora ao momento mais desejado por todos, certamente, pelo menos os premiados, e vamos passar a apresentar os projetos que mais se destacaram na área da educação, formação, juventude e desporto. Os primeiros projetos premiados a apresentar são projetos inspiradores Erasmus+, 2020, do programa Juventude em Ação, nas áreas de intercâmbio de jovens e mobilidade de animadores de juventude. Barulho, papel. É uma associação juvenil recente e pretende formar jovens conscientes, e é através deste tipo de aprendizagens que nós conseguimos divulgar ou conseguir consciencializar neles esse sentimento de cidadania. Nós pensamos neste projeto exatamente nesse aspecto, porque houve uma interação muito grande entre uma geração mais antiga e uma geração nova, entre os problemas que já existiram e continuam a existir nos nossos dia a dia, tem a ver com a ditadura e com a liberdade, e o que é que nós devemos fazer para a manter. Roads of Democracy foi um K1, um intercâmbio de jovens, que envolveu 40 jovens de 4 países diferentes: Portugal, Bulgária, Roménia e Macedónia do Norte. Mas foram escolhidos esses 4 países exatamente por uma coisa em comum. Eles tinham todos um passado baseado na ditadura e na ausência de liberdade. Cada grupo, no seu contexto local, encontraram testemunhas do período ditatorial, fizeram entrevistas, perguntaram como é que era viver sob a opressão, como é que era não poder sair ou não poder fazer tudo aquilo que nós podemos fazer hoje. Acho que foi um bom ponto de partida para nos introduzir a este mundo e a percebermos o porquê da democracia ser tão importante nas nossas vidas. O que nós sentimos antes de sequer fazer o projeto, não é? É que não havia diálogo entre as gerações. O que os uniu à volta disto tudo foi uma disponibilidade para ouvir e uma capacidade de ouvir de forma ativa, que é ouvir as experiências pessoais das pessoas. Este projeto tem a parte da minha história pessoal. Durante os últimos 3 anos, eu estava a tentar implementar e criar projetos sobre educação e projetos sociais. O objetivo do projeto é exatamente promover a importância de business mentoring para empreendedores e para jovens. A ideia é trazermos jovens de toda a Europa que se vão encontrar em Portugal e durante uma semana vão ter uma formação
técnica e prática muito, muito concentrada na componente de apoio à criação de novos projetos e de empreendedores e não, portanto comerciais e sociais, para que depois eles possam levar este conhecimento de volta para as suas comunidades e possam espalhar este conhecimento, promovendo novos crescimento e o aparecimento de novos projetos nos seus ambientes de origem. Os nossos participantes, primeiro, eles vão saber como apanhar outros empreendedores e fazer business mentoring. Cada participante traz um pouco daquilo que é a sua experiência do seu contexto. Nós tentamos endereçar os problemas que eles encontram no seu contexto em casa, digamos, e eles depois partilham estas experiências que muitas vezes são semelhantes e muitas vezes ao resolvermos um problema para alguém que está na Polónia, estamos a resolver um problema que é muito semelhante a alguém que está na Holanda. E, portanto, é nesta partilha e interação que nós crescemos todos em conjunto. Parabéns para estes primeiros vencedores e passamos agora aos projetos de boas práticas Erasmus Mais Educação e Formação na área do ensino escolar em 2020. Nós, a escola, portanto, por volta de 2014, fez o seu primeiro lançamento nestas leads, se quisermos, europeias, procurou a internacionalização. Entramos num projeto ainda na fase de convénios. Na segunda fase, depois dessa primeira experiência, então lançamos para a formação de professores. Neste projeto, então, foi possível criar parcerias com 8 países. Assim, foram 8 países que foram envolvidos, os professores da escola e outros técnicos, psicólogos e mesmo uma vez ainda foram alguns assistentes operacionais, foram receber formação nesses países, verificar as práticas desses países e ao mesmo tempo também receber formação. O nosso projeto teve como principal objetivo desafiar os professores a conhecerem novas práticas no estrangeiro. Promovemos um conjunto de mobilidades em centros de formação e em atividades de job shadowing. Potenciou a abordagem ao KA2, foi uma grande vantagem porque conhecemos novas escolas, colegas de outros países, que nos permitiu dar o salto para uma nova fase de internacionalização da escola. Estas experiências no estrangeiro trazem-nos esta capacidade de aceitar, com alguma humildade, que aquilo que estamos a fazer não é o mais correto, ou pode não ser o mais correto, e que se calhar experimentar é essa visão que conseguimos trazer, pelo menos no meu caso eu senti isso, lá de fora, esse arriscar e esse medo ou não ter medo de sair da caixa, não é? A Associação Portuguesa de Educação Ambiental tem como missão promover a educação ambiental no contexto formal e não formal. Nesse trabalho com a comunidade e com as escolas desenvolve diferentes parcerias e foi nesta perspectiva que promoveu o projeto Education, que juntou 3 grupos de atores no campo, que atuam no campo da educação ambiental, associações de defesa do ambiente, centros de investigação e escolas. Foi neste conjunto de parcerias que foi construído este projeto, que tem como importância, como relevância, temas de atualidade, temas ambientais de atualidade e que serão importantes também que possam ser disponibilizados ao ensino escolar para que possam ser tratados e abordados tanto na área da cidadania como em diferentes disciplinas. O projeto My Story Our Europe nasceu do conceito de storytelling, que é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias, envolvendo emocionalmente os nossos interlocutores. A metodologia que utilizamos permite promover
explorar a criatividade dos nossos alunos e, sobretudo, fomentar a inclusão tão necessária nas nossas escolas, uma vez que todos foram convidados a participar. Estes projetos são muito importantes nas nossas escolas, porque os alunos têm necessidade de saber que existe mais para lá daquilo que eles conhecem no dia-a-dia. Assim, eles têm esta noção, ao estudar e terem parceiros de diferentes países europeus, eles aprendem imenso com a cultura deles. Programas como estes são sempre para continuar, porque para além de fomentarem o trabalho colaborativo entre colegas, fomentam também o trabalho colaborativo entre professores. O projeto tem essencialmente dois objetivos. O primeiro objetivo era realmente facultar a formação, o desenvolvimento profissional dos docentes das várias áreas curriculares e então o projeto, para poder dar essa formação, criou aqui dois produtos. Um deles era aquilo que nós chamamos o CLIL Toolkit, que tinha os princípios orientadores da metodologia CLIL, com planos de aulas, com recursos associados e depois a criação também de módulos curriculares que permitissem a estes docentes virem a implementar nas suas salas de aula. Participar neste projeto foi uma grande valia, quer para mim, quer para as crianças do pré-escolar, porque foi uma grande oportunidade de aprender a aprender. Os resultados foram muito positivos na construção de saberes por parte das crianças, na construção de saberes, no conhecimento de si, do outro, do mundo, na aquisição de competências comunicativas, foi muito interessante, e também no maior gosto pela língua inglesa. Mais uma vez, muitos parabéns a mais este conjunto de instituições que foram distinguidas com o Prémio das Boas Práticas 2020 e agora vamos passar ao visionamento dos projetos inspiradores do Programa Juventude em Ação nas áreas das parcerias estratégicas e do diálogo com a juventude. Não voltar a repetir. Eu diria que de uma forma natural e através também do festival acabou por ter uma relação muito mais estreita com a música, uma relação que eu diria até íntima. Paredes de Cor apostou sempre muito na educação através da arte e a música encaixa-se aqui de uma forma que eu diria perfeita. E porquê? Porque a música e sobretudo experiências internacionais com outros projetos europeus acaba por nos dar, eu diria, uma outra dinâmica e uma outra inteligência emocional. Play to Grow é um projeto que surgiu no âmbito de outro projeto que a Câmara já organiza desde 2004, que é a Escola do Rock, que é associado à música, o ensino não formal da música aos jovens. Hoje em dia a nova pedagogia também nos vem a ensinar que podemos, eu diria, ensinar através da arte e neste caso, neste projeto, através da música, porque a cultura, a música, a educação também se faz através dessa intervenção social. E este projeto é único nesta área. Situando este projeto na instituição que o acolhe, nós estamos na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e concretamente no Centro de Investigação e Intervenção Educativa, que com este reconhecimento comprova que nós estamos no bom caminho de criarmos, neste caso, uma sociedade em que os jovens, numa situação de vulnerabilidade social, também desenvolvam mais competências para as exigências deste século XXI e, por outro lado, que tenham voz alguns dos jovens que normalmente não têm voz ou não são reconhecidos. Torna-se um projeto inspirador, tendo em vista a relação com a Estratégia da Juventude da União Europeia, 2019-2027, que consegue, através do desenvolvimento da literacia digital e mediática, promover condições para ligar, envolver e capacitar os jovens no domínio das tecnologias digitais, não só como forma de expressão, mas também como uma forma de co-tutoria. Desta partilha de experiências, nós queremos, em última instância, promover a cidadania digital e a inclusão social no seu sentido mais amplo.
em última instância, pode traduzir-se também no reconhecimento formal de competências que não foram adquiridas dentro do sistema formal de ensino, mas que poderão contribuir, quiçá um dia mais tarde, para oportunidades até de inserção no mercado de trabalho ou noutros contextos que para eles sejam relevantes. O projeto Juventude 1927 é um projeto que nós consideramos inspirador e extremamente importante para o município de Águeda, porque na realidade nós temos vindo ao longo dos últimos anos tentar desenvolver projetos de forma a que os nossos jovens participem cada vez mais nas decisões que lhes dizem respeito e na vida pública. A intenção deste projeto foi trabalhar a capacitação dos jovens ao nível local, na medida em que eles pudessem identificar as necessidades que eles encontram na sua área, nas suas freguesias e no município, pudessem pensar em soluções para essas mesmas áreas que eles identificam como estando a faltar, mas soluções que envolvessem todos. O que é que nós fizemos no fundo? Foi ir a todas as juntas de freguesia do Concelho de Águeda e falar com os jovens e mapear com eles os problemas que eles próprios identificam e, em conjunto com o Presidente de Junta, identificar soluções que passem por todos. Ou seja, responsabilizar também os jovens em tomar aqui uma ação mais concreta para a resolução dos problemas que eles próprios identificam. Nós não podemos continuar a desenvolver políticas para os jovens sem os jovens. E a verdade é que, se queremos que os jovens realmente deem a sua opinião, também temos que arranjar a forma de os cativar. Vamos então prosseguir com a apresentação de mais um conjunto de vídeos relativos a prémios de boas práticas 2020. Neste caso, iremos ver projetos no domínio da educação e formação, especificamente para o ensino e formação profissional. Está em linha com a atividade que a Escola de Comércio do Porto desenvolve, porque desde 2017, com a entrada no projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, que procura ser uma escola inovadora e ter novas respostas e também transformar a forma como o processo de aprendizagem e a própria escola são vistos, quer pelos alunos e pelos professores. Quando consideramos o perfil dos nossos alunos, que são alunos provenientes de meios mais desfavorecidos, com poucas oportunidades de realizar experiências transnacionais, foi de facto um projeto que se diferenciou relativamente aos restantes. Além da atividade Erasmus, com possibilidade de ir para o estrangeiro e ter novas experiências, também a troca com os parceiros, que acontece sobretudo através dos nossos professores, que vão em atividades de job shadowing e podem conhecer outras práticas, tem trazido um input de novas ideias. Também nós costumamos chamar-lhe as mobilidades inspiradoras, porque também os professores têm uma oportunidade de parar, refletir sobre as suas práticas e através dos parceiros, se calhar às vezes até trabalhar ideias que já tinham e trazê-las para a escola com uma nova força, com uma nova energia. Para além de competências técnicas inerentes à área profissional que estão a desenvolver, temos inevitavelmente que falar de competências sociais, pessoais, relacionais, linguísticas, culturais, competências que nós consideramos que necessitam de desenvolvimento no que diz respeito aos alunos da Escola de Comércio do Porto. Este projeto é muito importante porque os alunos não só estão a ser treinados para a sua área técnica do curso, neste caso na área da recepção do Golfo, mas também na área da conversação e na área do desenvolvimento linguístico, não só com termos técnicos que são utilizados nesta área, mas também com as situações em que eles, se forem trabalhar para o estrangeiro, acabam por ter uma grande oportunidade de poder ter um emprego, não só porque estagiaram no estrangeiro, mas também porque têm um grande à vontade com a língua inglesa, que era esse o nosso objetivo. No âmbito da Escola Profissional de Cândido Guerreiro, fui para a Irlanda com objetivos estagiar num hotel que me permitisse ter pessoas da língua nativa inglesa, ter experiência de recepção, aperfeiçoar o meu inglês, foi o mais importante de todos, na minha opinião. Portanto, é através do programa Erasmus+, que nós devemos esta grande vantagem, e acho que os alunos tiveram uma experiência muito boa nesta área e que lhes permite dar asas para futuramente poder trabalhar em qualquer ponto que fale a língua inglesa.
Vamos então agora ver os vídeos de boas práticas da Juventude em Ação, especificamente o intercâmbio de jovens e a mobilidade de animadores de juventude. Em Zonas, a Associação de Caminheiros de Bragança foi iniciada por alguns amigos que gostavam de se encontrar para percorrer alguns dos nossos locais fantásticos na região de Bragança. O principal objetivo do projeto desenvolvido em 2018, o Trekking Europe, como o próprio nome indica, portanto relacionado também com o objeto da nossa associação, tentámos levar um bocadinho, exteriorizar fora de portas de Bragança e soubemos destes projetos e achámos que seria uma boa ideia desenvolvermos este tema com outros parceiros europeus. Portanto, tivemos como intervenientes 42 pessoas, 42 jovens que se envolveram nesta aventura de vir a Bragança, de percorrer durante 5 dias alguns dos nossos trilhos, de debatermos aquilo que nós fazemos aqui e no mesmo género que eles fazem nos países deles. Dentro deste projeto saiu também além de todas as parcerias serem ótimas, mas uma que me dá para destacar é realmente a Grande Canária. Gostou tanto do projeto e da envolvência, e como a Grande Canária também é conhecida pelos seus percursos pedestres, quis aproveitar este projeto e com o nosso envolvimento criou também um projeto de Trekking Europe na Grande Canária. Olá, eu sou o Pedro, pertenço ao Alto Teatro, que é uma associação cultural que trabalha sobretudo como companhia de teatro, é o que fazemos primordialmente. Criamos espetáculos e difundimos-los, mas temos também uma vertente ligada à educação. Organizamos regularmente oficinas de formação, sempre relacionadas com a nossa área de intervenção, que é a área artística, e daí termos entrado também nos projetos Erasmus+. O que trouxemos e o que conseguimos com isto foi uma maior consciencialização das migrações e dos diferentes tipos de migração que nós detectamos. Este projeto foi muito rico no sentido em que foram criados vídeos que circularam pelas redes sociais. Todas estas atividades que desenvolvemos foram muito positivas, porque todas as pessoas, tal como eu, que trabalham com a área da juventude, conseguem transportar essas boas práticas para outros contextos, exatamente neste sentido da desconstrução do preconceito. A Câmara Municipal de Águeda há alguns anos tem vindo a desenvolver um conjunto de políticas na área da juventude, sendo que esta parceria que tem desenvolvido com o Centro de Juventude de Águeda tem sido uma das mais profícuas e das mais importantes naquilo que é o trabalho com os mais jovens no nosso concelho. Os projetos de voluntariado são extremamente importantes para o Centro de Juventude de Águeda, na medida em que nos permitem alargar o trabalho que fazemos na comunidade, pôr jovens de outros países em contacto com os nossos jovens e assim permitir esta promoção da interculturalidade, da tolerância face a outras culturas, e permite-nos, acima de tudo, também atingir aquilo que é a nossa missão, que é a capacitação de jovens, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. O Volunteers Point 2.0 é um projeto de voluntariado desenvolvido no Centro de Juventude de Águeda, que veio responder à necessidade de combater a exclusão social, dada a pouca interculturalidade e os escassos contactos com a diversidade. Trouxe até Águeda durante 10 meses 4 voluntários, Áustria, Alemanha, Itália e Espanha, e estes voluntários desenvolveram atividades de educação não formal, nas escolas principalmente, mas também em stakeholders locais e nos serviços educativos da Câmara Municipal de Águeda. Prosseguimos com o visionamento de mais um bloco de vídeos relativos a projetos na área da educação e formação, especificamente relativos ao ensino superior. Dada a evolução demográfica de Portugal, a SESP sentiu necessidade desde muito cedo de investir nas suas políticas de internacionalização, com o principal objetivo de captar alunos estrangeiros e assim garantir a sua sustentabilidade. O programa Erasmus foi muito importante também neste processo, porque nos permitiu replicar
metodologias que já utilizávamos com os estudantes Erasmus, permitiu-nos também formar o nosso staff e dar-lhes a conhecer outro tipo de experiências internacionais e permitiu-nos também atrair instituições estrangeiras e nacionais para projetos de cooperação da excelência. Em relação a este projeto de 2018, podemos destacar alguns dos seus pontos fortes. Primeiro, a taxa de mobilidade, que atingiu os 150% e que nos obrigou basicamente a fazer transferência de verba da OS e cofinanciamento à instituição. Outro dos pontos fortes é, de facto, a satisfação geral, que revela a qualidade de gestão do programa na instituição e é também o reconhecimento formal que nós fazemos da mobilidade. Este projeto é o projeto institucional centrado nas mobilidades dentro da Europa e, portanto, é um projeto que tem um caráter transversal à instituição, não é? Temos mobilidade de estudantes, de docentes e de staff técnico, administrativo e de gestão, e que é um projeto que nos permite continuar na nossa senda de transformação institucional, porque nós acreditamos que o projeto Erasmus, acima de tudo, tem um caráter transformacional da instituição e, obviamente, dos indivíduos que vão em mobilidade. Nós acreditamos na Universidade do Minho que é muito importante que as pessoas que estão nos nossos serviços possam ter a experiência de sair da nossa instituição, conhecer outras práticas, partilhar os procedimentos que nós temos aqui, porque isso permite a qualidade institucional e a transformação da instituição, da nossa e de quem nós visitamos. Nós acreditamos que este foi um bom modelo de reforçar esta nossa convicção de envolvermos cada vez mais pessoas em mobilidade, porque quando elas voltam vêm diferentes. Projetos como este são da extrema importância, porque a internacionalização não é só a Europa, não é? A internacionalização é o mundo inteiro. E estes projetos permitem-nos fazer trocas com outros continentes, com outras instituições e, sobretudo, com instituições mais diferentes e convivências mais diferentes, portanto, ficarmos mais ricos. Foi um programa de mobilidade em que nós nos candidatamos, portanto, isto resultou primeiro de interesse mútuo em ambas as instituições incrementarem, portanto, o seu desempenho internacional, portanto, as suas relações internacionais. Começamos a criar, portanto, relações e submetemos este projeto, portanto, com o Centennial College em particular. Permite reunir sinergias, portanto, damos os locais, permitiu-me perceber o que é que eles fazem melhor na área da aeronáutica e percebi, de facto, como é que eles funcionam, a boa relação que eles têm com as empresas, como é que eles a estabelecem. E, de facto, isto são coisas que nós aprendemos, portanto, aqui e também transmitimos, portanto, coisas importantes para eles. Ainda para as boas práticas do programa Erasmus+, Juventude em Ação, iremos agora ver os projetos nos domínios das parcerias estratégicas e do diálogo com a juventude. A PASEC é uma plataforma juvenil não governamental de alcance europeu, que também trabalha em África e, sobretudo, trabalha em 4 dimensões. Aquilo que é o protagonismo juvenil, aquilo que é a dimensão da democracia participativa, a inovação social através da educação não formal e depois o trabalho de capacitação e inclusão dos jovens em situação de risco ou em comunidades de risco. A questão intercultural aqui é a mais-valia exatamente com base naquilo que eu disse, no potencial. As diferenças culturais são um potencial. E não o contrário. E, portanto, é mais aquilo que nos une que aquilo que nos separa. Eu sei que isto é um clichê, mas é muito isto. E, portanto, é transformar na matéria multidisciplinar que tu articulaste entre português e geografia e transformar isso num workshop intercultural. Às vezes caímos no erro de falar sempre das necessidades dos jovens. Aqui tentamos começar pelas potencialidades do grupo. Ou seja, o que é que este grupo pode dar que é diferente e não olhar para eles como o que é que lhes falta, mas sim o que é que os faz diferentes para ele dar. Esta metodologia é para continuar porque nós com os jovens percebemos que funciona e consegue ser adaptada em vários contextos. É uma metodologia flexível,
ao ponto de conseguirmos adaptar em cada sítio. Ou seja, usa as potencialidades de cada local, de cada grupo e usa-as para o seu próprio processo. Good morning! Buenos dias! Muito bom dia a todos! Sabiam que fomos vencedores com o magnífico projeto da estratégia, da parceria estratégica Erasmus mais Juventude em Ação? Pois é, foi o TV Community, fomos premiados este ano, que bom! Uma parceria com a Croácia, uma associação de jovens com trissomia 21 e uma outra associação também em Itália, também com estudantes com dificuldades. Tivemos 4 atividades principais. A primeira, construímos devices, construímos meios e materiais pedagógicos para a utilização destes materiais na plataforma que criámos sobre o turismo. Para além disso, criámos guidelines no domínio das metodologias e da parte toda científica, da utilização de todos estes materiais em contexto e, muito importante, construímos uma televisão comunitária para si. O projeto Madeira Jovem, Linhas de Ação para a Juventude, foi um projeto dinamizado pela Associação DIPAL Network, com parceria uma rede alargada de parceiros regionais. Acredito que este projeto seja um projeto de boas práticas pela sustentabilidade que tem. Foi um projeto que não terminou quando acabou a última atividade do projeto, mas é um projeto que os parceiros continuam a trabalhar juntos e continuam a trabalhar com jovens na região. A importância de um projeto como este permite que programas, medidas e políticas de juventude que sejam pensadas para um território específico sejam pensadas com aqueles a que se destinam, com a juventude. Se pudesse resumir, então, o projeto Linhas de Ação para a Juventude, Madeira Jovem, numa frase, eu diria que tinha a ver especificamente com a importância do envolvimento dos parceiros a pensar a juventude, desde a base, em conjunto com os jovens. Se trouxermos quem tem responsabilidades pela área da juventude em contacto e a trabalhar com estes jovens, de certeza que os resultados serão positivos, que os programas e as medidas que aí essas entidades desenvolvem terão um muito maior impacto e terão ajustadas às necessidades a quem se destinam, a juventude. Continuamos então com o visionamento dos vídeos dos prémios atribuídos aos projetos que são Boas Práticas 2020, mais uma vez no âmbito da educação e formação. Vamos agora ver projetos na área da educação de adultos. Resposta aos desafios da educação e formação de adultos surgiu da necessidade que nós tínhamos de utilizar os mecanismos tecnológicos para poder chegar de forma mais simples aos nossos adultos. E, portanto, a ideia era fazermos uma migração para um sistema mais que permitisse esta maior flexibilidade, termos também algum misto de escola e à distância. E, neste sentido, este projeto Erasmus+, veio-nos possibilitar servir como um impulsionador, portanto, como um gatilho para que dessemos esse passo em frente. As pessoas foram ao projeto Erasmus, voltaram muito mais motivadas, conseguiram motivar os outros colegas e isto foi de facto muito importante nesta dinamização que pretendíamos dar à nossa escola e nesta mudança para uma maior introdução das TIC em sala de aula num contexto que é difícil, que é o contexto da educação de adultos. Identificámos de facto um problema que naquele momento era um dos principais porque tínhamos o Centro Qualifica, tinha iniciado funções havia pouco tempo e portanto também nós não queríamos que o trabalho com os adultos fosse mais do mesmo, não é? No sentido do que era o ensino para adultos. E portanto aqui interessava tirar partido das tecnologias e vimos aqui uma oportunidade dos nossos professores poderem sair um pouco do contexto nacional e ir lá fora ver o que é que se faz nestas áreas. A Advances é uma empresa que está focada na investigação na área da aprendizagem e está particularmente interessada nas novas metodologias e abordagens, quer no ensino formal, quer no ensino informal. Tem vindo também a desenvolver um conjunto de recursos educativos inovadores. O projeto Advances Learning Agency teve como principal objetivo capacitar a equipa num conjunto de áreas-chave, nas quais se inscrevem o Learning Agency,
o Playful Learning, o Design Thinking aplicado à educação e as tecnologias aplicadas à formação. Podemos dizer, em síntese e de uma forma mais ampla, que com este projeto estabelecemos as bases para novas áreas de investigação, para a criação de novos recursos pedagógicos, para a proposta de novos cursos de formação e para a maior internacionalização da nossa empresa. A Associação Mãe Limão foi criada com o objetivo de promover o trabalho desenvolvido por mães empreendedoras. Neste contexto em particular, o nosso projeto FEMA visava o intercâmbio de boas práticas para a promoção de competências na área do empreendedorismo materno. O FEMA trouxe não só para o mercado do empreendedorismo uma nova vertente, como também, através do intercâmbio com países europeus, nos deu a conhecer outras situações que se replicam em outros sítios da Europa. De facto, nós identificámos um problema e identificámos uma solução para ele. E isso é comum em Portugal, como é comum em Espanha, como é comum na Bulgária, como na Roménia. São exemplos de países que partilharam o projeto connosco. O projeto IDP Living é um projeto que nós consideramos, apesar de não ser novidade falar da área da inclusão, consideramos um projeto inovador porque pretende capacitar as pessoas com deficiência intelectual para a sua autonomia e uma vida mais inclusiva na comunidade, só que através de um processo de coprodução e cocriação envolvendo desde a primeira fase as pessoas com deficiência intelectual, as suas famílias e depois então os profissionais. Neste projeto temos sempre um papel ativo. Fomos ouvidos e tivemos uma voz. Nós é que decidimos as áreas importantes para nós. Com este programa de treino, conseguimos melhorar esta autonomia para a nossa vida diária. Foi um projeto que conseguiu grandes alcances de disseminação, foi um projeto que teve uma avaliação muito positiva da parte de todos os intervenientes e todos os stakeholders e é um projeto que nos deixa muito orgulhosos, porque é um projeto que não vai terminar agora oficialmente no seu termo, mas é um projeto que tem possibilidades para continuar a crescer. Parabéns a todos os premiados pelo excelente trabalho desenvolvido e pelo seu contributo para o desenvolvimento do programa Erasmus+ em Portugal. Desejamos a todos que continuem com o bom trabalho. Passamos agora à cerimónia de entrega de prémios do concurso Selo Europeu para as Línguas 2020. Os prémios Selo Europeu para as Línguas são uma certificação de qualidade que obedece ao Regulamento Comum Europeu, destacando-se pelos critérios de qualidade, originalidade, transferibilidade, entre outros. Desde 2013, que a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação conta como parceiros para esta iniciativa a Associação Portuguesa de Professores de Inglês, a Associação Portuguesa de Professores de Francês e a Associação Portuguesa de Professores de Alemão. Temos ainda o gosto de participar que, a partir deste ano, contamos com mais 3 parceiros, a Alliance Française, o Goethe-Institut e a International House. Os projetos premiados com o Selo Europeu para as Línguas este ano são 4. O projeto Know What's What, do Agrupamento de Escolas de Silves, que foi coordenado pela professora Wanda Clemente Nunes. O projeto Vidigueira CLIL On It, da Câmara Municipal da Vidigueira, coordenado pelo professor Jaime Araújo. O projeto Jornal Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, que foi coordenado pela professora Carla Machado. E, finalmente, o projeto The Portuguese Backpackers, da Escola Secundária com terceiro ciclo Martinho Arias, coordenado pela professora Alexandra Duarte. Parabéns a estes 4
projetos, coordenadores e respectivas instituições. No concurso deste ano destacaram-se também 2 projetos a quem foram atribuídos menções honrosas. A saber, o projeto Oficina de Teatro em Inglês, do agrupamento de escolas de Pevidém, coordenado pela professora Luísa Vilhena de Sousa. E o projeto Be Ecologic, da Escola Secundária com 3º ciclo Martinho Arias, coordenado pela professora Alexandra Duarte. A intervenção que se segue é a do Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. João Sobrinho Teixeira. Aí referiram que devido à pandemia não tinham ainda tido a oportunidade de poder de facto trabalhar e estar em conexão com a professora Cristina Perdigão, mas nós já nos conhecemos e tenho a certeza que ela irá estar aberta e corresponder tudo aquilo que são os anseios e as necessidades que os desafios deste programa Erasmus têm. Também cumprimentar o diretor da Juventude em Ação, Luís Alves. Queremos estar aqui também a trabalhar em conjunto num outro série de desafios que foram colocados, nomeadamente com a pandemia e com o voluntariado, relativamente, estava eu a falar, uma série de eventos que vamos ter aqui no contexto da própria Covid, e cumprimentar todas as pessoas que trabalharam ao longo deste tempo na própria agência. E eu, digamos, dando-me aqui também a distinção de poder encerrar aqui esta sessão, eu gostaria só de dividir a minha intervenção em 2 questões que já foram afloradas, quer pelo Sr. Ministro, quer também pelo meu colega João Paulo Rebelo e também pelas outras intervenções, mas que eu gostaria aqui de enfatizar. E eu iria falar das virtudes do programa Erasmus em mais humanismo e melhor formação. Mais humanismo, como foi referido muito bem pelo João Paulo Rebelo, um dos grandes valores do programa Erasmus é exatamente a introdução de valores humanistas dentro da juventude europeia, daquilo que vai ser no futuro aqueles que nos irão estar a governar, e que, com toda a certeza, através deste programa, vão adquirir competências e capacidades que de outra maneira não é possível. E muitas vezes isto não tem sido revelado. Ainda me recorda quando se falava do programa Erasmus, os delatores que falavam numa espécie de turismo académico, esquecendo esta grande, eu diria porventura, o núcleo central do programa Erasmus, que é exatamente o levar à aquisição da cidadania europeia através destes valores do humanismo. Um dos grandes valores deste programa é sobretudo o combate à ignorância, um dos males que hoje, e porventura com a capacidade que há de comunicação e difusão e de apreensão daquilo que se passa a nível global, eu diria que é um dos principais problemas que temos na sociedade, nos países, em todo o mundo, mas em especial nos países mais desenvolvidos. E o combate à ignorância que este programa preconiza é um combate que leva a perceber que aqueles que são diferentes são iguais a nós, e leva também a um caminho de percepção daquilo que é a tolerância relativamente à diferença. E, portanto, quando um jovem que vem de um ponto da Europa completamente diferente do ponto de Portugal e percebe que os portugueses funcionam ou pensam e são da mesma forma que o seu país de origem, isso leva exatamente a perceber que aqueles que são diferentes são iguais a nós. Nós ainda hoje nos deparamos, e eu estava a dizer, e sobretudo nos países desenvolvidos, com um problema muito forte de ignorância. É evidente que temos feito um trabalho conjunto de maior qualificação da nossa população, mas à medida também que o mundo evolui, sobretudo as formas como a comunicação hoje nos chega e as formas como nós não temos capacidade para filtrar aquilo que é real, verdade ou percepcionável dessa própria comunicação, nos torna de facto presas muito fáceis de discursos que vão contrários àquilo que tem sido a defesa dos valores europeus.
Nós ainda hoje vimos a forma como somos intoxicados pela comunicação, aliás, como há sites já especializados em detectar aquilo que é verdadeiro ou que é falso, e como somos facilmente maniatáveis sobre o que é verdadeiro ou falso, torna um dos problemas centrais também hoje para o mundo em que nos inserimos, e nomeadamente nos países desenvolvidos. Nós hoje vemos, se olharmos para a realidade do que acontece, nomeadamente na Europa, nós vemos o ressurgimento de movimentos populistas, nacionalistas, xenófobos, racistas, que julgámos impensáveis ao longo do caminho que a Europa fez nestes últimos anos e sobre o qual uma série de fatores contribuíram para que isso fosse. Mas se nós virmos de onde é que esses movimentos têm acomodação, não são daqueles que têm pior pensamento do que nós, ou que têm pior sentimentos do que nós. São aqueles que não tiveram a sorte de se qualificarem e aqueles que, obviamente, têm um nível de não conhecimento muito forte relativo ao que é hoje o mundo global. E, portanto, esta batalha pela qualificação e a batalha pelo combate à ignorância é uma batalha que tem que ser feita a diversos níveis. A nível da qualificação, eu acho que Portugal tem dado um excelente exemplo na forma como cada vez mais democratiza o acesso ao ensino superior, cada vez mais é proativo em buscar camadas da população que, por razões diferentes, nomeadamente até o contexto sociofamiliar onde é que foram criados, não se sentiram tão vocacionados para a qualificação, mas que nós queremos que se qualifiquem para serem pessoas mais eficazes, mas sobretudo para serem melhores cidadãos e, portanto, para terem melhor percepção daquilo que são os valores, de facto, sobre o qual se construiu o modelo europeu. De maneira que o combate à ignorância é um combate permanente. Os ignorantes não toleram tudo o que é diferente, os ignorantes rejeitam tudo aquilo que não conhecem. E o programa Erasmus tem esta vantagem, de facto, de levar um conhecimento daquilo que são as diferentes realidades, as diferentes formas, os diferentes países, os diferentes povos da Europa, e percebermos que ganhamos com essa diferença, mas que ao fim e ao cabo somos todos iguais, e isso é uma da melhor forma de continuarmos a construir no futuro o modelo europeu. E porventura o programa Erasmus é nesse aspecto um dos caminhos corretos face a alguma pouca clarividência que eu acho que tem sido transmitida, nomeadamente à população europeia, sobre o que é ou não europeia. Nós muitas vezes vemos, através de debates políticos, órgãos de comunicação social, que a questão da União Europeia se centra muito na questão financeira, do que é que ganhou ao outro, como se fosse quase um combate que existe entre quem é o melhor ou consegue melhores argumentos, e o programa Erasmus mostra que o grande valor da União Europeia é exatamente os valores sobre os quais foi constituído, digamos, este modelo. E reparem um bom exemplo de como é que a assunção destes valores e a construção deste modelo é ela própria importante para o retorno financeiro que pode haver. O clima de paz que surgiu na Europa trouxe um retorno e um conforto à população europeia que é, digamos, nem pode ser medido com aquilo que poderia ser um combate entre países, entre povos, sobre, digamos, o que é que cada um ganha ou perde. Ganhamos todos mais, independentemente daquilo que possamos perder uns para os outros, quando de facto estamos a construir uma Europa baseada em valores. E para o mundo, reparem, hoje o modelo social europeu, que foi de facto, que é um retorno de conforto para os cidadãos da Europa, representa um grande valor para o mundo, porque é no valor em que, do modelo altruísta, em que uns contribuem para o bem de todos, que muito daquilo que foi a evolução dos povos do mundo, nessa percepção que tiveram desses valores, nesse caminho que foram construindo, que também evoluíram no mesmo sentido. E isto tem um valor humanista e tem um valor também financeiro, que eu diria que é impagável. E depois temos que falar em melhor formação que o programa Erasmus trouxe. Nós estamos, de facto, numa Europa global, numa Europa em que uns têm mais capacidades numa área e outros menos capacidades noutra área, e nesse aspecto o programa Erasmus introduziu aqui uma democracia académica. Porque nós temos, de facto, países que têm sistemas de ensino superior e de ciência mais desenvolvidos, outros menos, fruto de diversos fatores, e isto proporciona experiências em que jovens que estão em instituições ou países com menor desenvolvimento a nível dessas próprias instituições, seja científico ou académico, têm a possibilidade de poder ir para outra instituição
e, portanto, poder usufruir daquilo que é a evolução conjunta da Europa a este nível. E depois proporciona também melhor emprego. Nós temos visto, de facto, que percentualmente os jovens que fizeram uma experiência de mobilidade têm maiores possibilidades e capacidades de encontrar emprego, naturalmente pela capacidade cultural que adquiriram, mas também, sobretudo, por aquilo que demonstra um jovem quando faz um programa de mobilidade. É um jovem que sai da sua zona de conforto, deixa a sua família, os seus amigos, para ir querer conhecer mais para o próprio desconhecido. Isto revela um jovem com capacidade de arrojo em termos de enfrentar a vida no futuro e, enfim, em termos de enfrentar o seu próprio emprego. Também é um ganho nesse aspecto coletivo para a capacidade que os jovens têm na Europa de enfrentar os desafios relativamente ao futuro. E eu terminaria agora com um desafio para as duas agências, para o programa Erasmus, é como é que nós vamos ser melhores agências. E eu quero dizer este desafio pelo seguinte: normalmente as intervenções que tivemos foi intervenções de enaltecimento daquilo que é o programa, e o programa foi um contributo da Europa para este programa, e foi um contributo também das agências de cada país e das nossas agências também para esta própria evolução. Mas há sempre um risco, é quando os sistemas estão bons, estão caducos. E, portanto, tem que ser sempre a insatisfação de ainda não termos conseguido cumprir as nossas funções que nos leva sempre a determinar qual é o caminho futuro. E, nesse aspecto, eu gostava de lançar os desafios, uns desafios para podermos conversar em conjunto. Nós fizemos agora este programa muito para, digamos, ter toda esta questão dos prémios e enaltecer os prémios, mas podíamos conversar também como é que as nossas agências, que têm cumprido a sua função, que tem sido uma função muito de selecionar projetos, de poder transferir o dinheiro, podem agora fazer um caminho mais afirmativo, um caminho que vá de encontro aos objetivos com que o programa foi criado e serem proativos nesse aspecto. Como é que as agências podem, e como disse o Ministro Manuel Leitor, promover a integração e a defesa dos valores europeus? Como é que nós podemos, de maneira que nós podemos intervir junto das instituições para que isso aconteça? Que direções e que políticas nós podemos ter para premiar as instituições que não recebem apenas os seus estudantes e deixam esses estudantes que são, digamos, estrangeiros entregues, entre aspas, ou acomodados com os seus professores, mas as instituições que promovem essa inserção cultural dos estudantes, que promovem também e que querem mostrar o que é a cultura das regiões para onde é que eles vêm, o que é a cultura de Portugal, para que se adquire exatamente cada vez mais essa tolerância relativamente à diferença e perceber que a diferença é um ganho para todos. Como é que Portugal consegue fazer melhores acordos, ou seja, dentro desta democracia académica, em que nós podemos proporcionar aos diversos estudantes experiências em instituições diferentes, com competências diferentes, de que maneira que as nossas agências, e nomeadamente a Agência de Educação e Formação, pode aqui ser proativa no sentido de encontrar oportunidades para que os estudantes portugueses possam ter essas experiências diferenciadoras e enriquecedoras. E de que maneira é que as nossas agências podem incentivar também cada vez mais as instituições a conseguir, naquilo que disse o Ministro Manuel Leitor, a conseguir de facto afirmar-se na rede europeia de universidades que está a ser construída, de que maneira que as nossas instituições, de maneira que as nossas agências conseguem posicionar as nossas instituições, tornando-as cada vez mais competitivas e mais visíveis, digamos, no espaço europeu e no espaço mundial. Portanto, é com um voto de parabéns, mas sobretudo com esta noção de voto a referir quando os sistemas estão estáveis e estão bons, estão caducos, e, portanto, levar esta insatisfação como matriz do nosso caminho e como matriz da nossa afirmação para termos cada vez mais um programa Erasmus mais afirmativo, mas a contribuir para uma Europa cada vez mais central na defesa dos valores que é construir. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
pela sua intervenção tão interessante e resta-nos então agradecer a todos aqueles que dedicaram o seu tempo a ver o reconhecimento do trabalho de todas estas instituições que foram premiadas este ano, foram distinguidas com o Prémio das Boas Práticas e do Selo Europeu. Procuramos deixar também um desafio para que todos estes beneficiários do programa continuem a utilizar o Erasmus+, como ferramenta de participação, mobilidade e construção do projeto europeu, com vista a um futuro melhor para todos, especialmente para os jovens, para o público-alvo principal deste programa e que iniciará um novo período entre 2021 e 2027 com a próxima geração de programa. Nessa nova geração do programa, esperamos poder contar com novas instituições com vontade de participar e também de chegar a bons resultados e histórias de sucesso. Muito obrigada a todos. Boa tarde.